Relevo. Os relevos são alterações na estrutura da crosta terrestre que permitem diversas configurações. Entre essas configurações, a gente vai ter planaltos, planícies, montanhas e também depressões, entre outras estruturas. Entre os relevos que a gente tem, no caso, a planície, ela vai ter suas configurações. Planície ela é caracterizada por ser plana. Justamente pelo fato dela ser plana, isso significa o quê? Que eu vou ter um processo de sedimentação e também um processo de erosão. No caso da sedimentação dela, é um processo que ocorre de forma acentuada. Já o processo erosivo é baixo. E justamente essa configuração de ter muita sedimentação, ou seja, deposição de material e uma baixa retirada desse material, implica que isso aqui é uma estrutura, é um relevo jovem, recente. E justamente essa estrutura, o relevo que é chamado de planície, ela também vai ter sua característica, que é sua classificação. Como que ela vai ser classificada? Ela vai ser classificada em 3 tipos, na qual desses 2 tipos, elas podem ser tanto costeiras, também chamada de marinha, mas ela também pode ser continentais. Continentais, por sua vez, elas vão se dividir em 3 tipos, na qual vão ser chamadas de fluviais, que são aquelas que ficam próximas aos rios. Vamos ter também aquelas que são chamadas de planície lacustre, que fica próximo a lagos. E temos as planícies piemonte. Essa aqui diz respeito às planícies que existem em relação às estruturas adjacentes. Então, elas são mais baixas que montanhas, certo? Já as costeiras, também chamadas de marinha, são aquelas que ocorrem próximo ao oceano. Outro tipo de relevo que a gente tem são chamados de planaltos. Os planaltos, eles são caracterizados justamente por ter uma deposição a mais de sedimento. Isso significa o quê? Que os processos de sedimentação e também de erosão, ambos estão aqui presentes. Só que o processo de sedimentação em relação à erosão, ela é menor. A erosão acaba sendo mais predominante. Isso acaba piorando a questão de formação da estrutura montanhosa, que faz com que essa estrutura, portanto, ela seja quase que plana, mas ela não é. Justamente porque tem muita sedimentação, mas tem pouca sedimentação, mas tem muita erosão. Se fosse muita sedimentação, seria o planalto. Quando a sedimentação supera, é planalto. E esses planaltos, eles não são muito altos, não. Eles variam. Eles variam de 200 metros até cerca de 2.000 metros, para ser considerado planalto. Os planaltos também possuem bordas. Em suas bordas, esses planaltos podem aparecer como escarpas ou ainda pode aparecer como cuestas, que são também chamadas de serra, certo? Já o relevo chamado montanhas, essas são constituídas por morros e vales. Vai ter morro e vai ter vale. Essas estruturas, elas basicamente resultam de um processo de movimentação das placas tectônicas. Isso significa que as placas tectônicas, que são agentes do relevo, podem realizar processos
de convergência, mas também divergência, e acabar levando à formação de montanhas ou a formação dessas estruturas que vão ficar voltadas entre uma e outra, que vão ser chamadas de vales, tá? E também recebem outros nomes, como o nome de falha, tá? Vale salientar que esses dobramentos eles vão formar basicamente os vulcões. Eles também provocam o dobramento, vulcanismo, e elas basicamente são estruturas mais jovens. São estruturas mais jovens e elas podem ter uma característica pontiaguda. E quando ela for mais pontiaguda, ela é mais recente. Ela é Alpes, por exemplo. Ela é os Andes. Certo? Já aquela que a gente disse que são mais velhas, elas são mais rebaixadas. São exemplo deles: Serra do Mar. Certo? Outro tipo de relevo que a gente tem: depressão. Essas depressões se caracterizam por ser uma estrutura que fica inferior ao nível do mar ou em relação ao relevo adjacente. As depressões, portanto, elas podem receber classificação que são basicamente depressões continentais, sim, que são depressões absolutas, aliás, né? Ou depressões dita como relativa. Depressões absolutas são aquelas que estão encontradas abaixo do nível do mar, enquanto que as relativas são aquelas que se encontram abaixo das estruturas adjacentes. Então, se eu tenho um relevo aqui que está a nível do mar, aliás, que está acima do nível do mar, essa depressão aqui também está abaixo do nível do mar, está acima do nível do mar, mas olha, ela é uma depressão que está abaixo das estruturas adjacentes, por isso vai ser relativa, um tipo de depressão relativa. Portanto, essas depressões, elas são caracterizadas por ser depressões continentais, tanto absolutas quanto relativas, sendo que as absolutas ficam abaixo do nível do mar, portanto, tem ali uma altitude igual a zero, certo? E a gente poderia falar, por exemplo, no caso do Mar Morto, que é um exemplo que fica lá no continente asiático. Já as depressões relativas têm uma variação entre 100 a 500 metros. Elas são muito mais suaves. Exemplo é a depressão da Amazônia Ocidental que a gente tem no Brasil.